Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, seu programa quinzenal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Com o gap de talentos crescendo em algumas áreas estratégicas do negócio, o employer branding tem se tornado um dos principais aliados do RH na hora de atrair e engajar talentos, o que faz com que hoje o desafio do tema não seja somente ter uma boa atuação, mas sim saber extrair o máximo de valor da marca empregadora de cada empresa. Mas como fazer isso na prática? Para te ajudar a responder essa pergunta, no Gestão de Pessoas de hoje, nós vamos conhecer o case de Employer Branding da L'Oréal. E o nosso convidado para isso é o Mário Guasco, diretor de RH da empresa no Brasil. Muito bem. Antes de começar, legal mencionar que esse programa chega até você com oferecimento dos seus jobs, aí de Artec, da The For Sales Company, que entrega finalistas para vagas de vendas e marketing até 7 dias úteis, e conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado. Para quem é novo por aqui, não deixa, se gostar do conteúdo, não deixa de seguir a playlist do programa e a For Sales Company nas redes sociais para acompanhar de perto todos os conteúdos que a company e suas empresas divulgam semanalmente. Então, Mário, eu queria te dar muitíssimas boas-vindas aqui ao programa para a gente começar nosso bate-papo. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Maravilha, meu caro. Bom dia. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Que a gente não sabe Isso. em que momento que cada um vai estar nos acompanhando. Meu caro, para a gente começar, conta um pouquinho mais sobre você e sobre a L'Oréal no Brasil e no mundo, para a gente criar um pano de fundo completo aqui, dentro do qual a gente vai falar, conhecer o case, né? Perfeito. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Rodrigo. Meu nome é Mário Guasco. Como vocês poderão perceber pelo meu sotaque, sou argentino, morando já há 3 anos no Brasil, no Rio de Janeiro. Sou diretor-geral de RH na L'Oréal Brasil. Anteriormente, na L'Oréal, era diretor-geral da Argentina e, previamente a isso, trabalhei em distintos lugares, seja em HR, mas também fora do HR, em outras áreas, no início da minha carreira. Morei quase 6 anos na Holanda, antes de voltar para a Argentina com L'Oréal. Lá trabalhava principalmente em empresas de tecnologia, startups de online gaming, digital, online travel. Previo a isso, trabalhei em grandes empresas como Teleperformance, Agilon, Citibank, PricewaterhouseCoopers, enfim, uma série de outras companhias multinacionais. Então, tive uma carreira, eu acho, bastante diversa em termos de percurso, né? Principalmente porque não comecei minha carreira na HR, comecei minha carreira mais na área de finanças e depois virei para o lado de pessoas que eu mais gostava. Então, tive um bom entendimento do business na primeira parte da minha carreira e depois foquei muito na parte de pessoas, que é a minha paixão e o que eu me dedico até agora, né? Bom, isso enquanto a minha carreira. Sou licenciado em administração de empresas, formado na Universidade de Buenos Aires, enfim, isso sobre mim, sobre a L'Oréal. Eu acho que todos conhecem um pouco os produtos, né? Quem não tive algum contato com algum produto da L'Oréal em algum momento da sua vida, mas somos uma companhia global, multinacional, com a número 1, né, de beleza no mundo, com presença em mais de 160 países atualmente, um pure player de beleza completamente global. No Brasil, estamos aqui há uns 60 anos, aproximadamente, já levamos mais de 60 anos operando no país, e sempre com nosso propósito, né, que é o que nós chamamos de criar a beleza que move o mundo. Uma beleza cada vez mais diversa, mais inclusiva, mais sustentável e também mais digital. Então,
hoje espero poder falar um pouquinho mais sobre o senso de propósito, né, e o que nós tentamos atingir com essa nossa marca empregadora. Maravilha, Mário. Agora você me deixou curioso aqui com essa beleza digital, mas eu vou pular essa parte para Vamos lá. a gente não perder o foco aqui no tema, mas quem sabe um outro assunto para você me explicar para nós o que que é isso. Aham, Um outro episódio aqui para a gente falar disso. tá bom. Meu caro, agora entrando no case em si, para começar, conta um pouquinho do quão importante na tua avaliação a marca empregadora se mostrou nesse mundo de gap de talentos para vocês da L'Oréal. Eu acho que hoje em dia sempre foi, né? Eu acho importante ter uma marca empregadora, mas talvez neste momento particular que estamos vivendo, cada vez ter um EVP, né? Um Employer Value Proposition, uma marca empregadora forte é mais que importante, porque de fato é o que são os pilares, vamos dizer, que fazem diferenciar um pouco, né, a nossa companhia, colocar em destaque, falar sobre a nossa cultura, falar sobre os nossos valores, sobre basicamente o nosso jeito de trabalhar. O que nós tentamos passar com nossa marca empregadora, né, é pelo menos trazer um cheiro, né, seja para as pessoas que já trabalham na L'Oréal, mas especialmente também para aquelas que têm vontade ou que querem conhecer mais sobre a L'Oréal, sobre quais são nossos valores principais, né? Tipo, nossa forma de trabalhar. E estamos em um mundo, como você sabe, Rodrigo, hiper competitivo, globalizado, né? Onde hoje, mais que nunca, muitas pessoas escolhem onde querem trabalhar. Então, sempre falamos que é uma via de mão dupla, né? Tanto nós, como empregador, contratando pessoas, mas também, hoje em dia, cada vez mais, o próprio colaborador escolhendo, né, onde quer trabalhar e de que forma quer trabalhar. Então, precisamos ter uma marca empregadora forte, robusta e especialmente clara, né? Não só para vender a companhia, vamos dizer, para o resto, mas também para que as pessoas saibam, quando chegam na L'Oréal, no nosso caso, né? Mas falando em geral, o que podem esperar da companhia, sabem? Também eu acho que ajuda muito para alinhar essas expectativas, sabe? Entre a companhia e o colaborador. E como eu falava, estamos em um mundo extremamente competitivo e eu acho que o que hoje faz toda a diferença, sabe, tem que ver com exatamente o que falei antes, os valores, o modo de trabalhar que nós temos, que talvez faça alguma diferença, porque eu acho que o resto das coisas, que também formam parte, talvez, de uma marca empregadora, né, mais tradicional, como pode ser os benefícios, sabe, o outro tipo de coisas, viraram, com o tempo, um pouco mais commodities, vamos dizer, né? Ou seja, são algo um pouquinho mais comum. Hoje em dia é muito comum ter, em muitas empresas, você consegue ter similares benefícios, e nesse sentido, não é muito como a gente se diferencia. E eu acho que a diferenciação passa muito mais pelos valores mesmo, sabes? O que realmente faz a diferença de como você trabalha, mais que em que você trabalha. Então, respondendo à tua pergunta, né, eu acho que é super importante para toda a companhia ter um EVP, um EVP claro, e, e também saber que é uma coisa dinâmica, sabes? Que você vai construindo essa marca empregadora. E que é muito importante, eu acho, que essa marca empregadora seja consistente com o que de fato acaba acontecendo na companhia, né? Você precisa ter essa consistência, você precisa ter esse cuidado, né? Por isso, para nós, é um faro, né? De onde nós queremos ir em termos de gestão de talentos, desenvolvimento e demais. Aqui no Brasil, a gente tem uma expressão que ilustra bem essa questão que você falou de alinhamento, de proposta de valor, que fala assim, né? Vender o peixe que se come, né? Quer dizer, Exato, um alinhamento. exatamente, exatamente. Não conhecia essa expressão, mas é exatamente isso. Muito bem, muito bem. Acho que tem uma questão importante aqui para trazer, Mário, que
o quanto de sintomas a gente já está vendo no mercado da importância do employer branding, né? Começou muito claramente na parte de TI, né? Onde, inclusive, hoje você tem inversão da lógica do processo de recrutamento, né? Hoje você tem um marketplace de candidatos e a empresa tem mais vaga que candidato. Então, o employer branding ele é o grande ponto de decisão ali do candidato ou quem ele vai escolher. E isso não se limita só à TI, né? A gente tem essa falsa impressão no geral, mas uma das empresas do grupo, né, da For Sales Company, que leva inclusive o nome da holding, né, que é a For Sales, ela é especializada só em recrutar e selecionar média e alta gestão de vendas e marketing, e o foco dela Aham. é encontrar os melhores para cada vaga, né? E parece que quanto melhor o candidato, mais invertida é a lógica da vaga, né? Mais ele escolhe a empresa acima de tudo, né? E então é uma realidade que ora está acima da superfície quando a gente fala de TI, ora está abaixo da superfície quando a gente fala dos top talent, né, do mercado. Mas está galopante realmente, né? Um fato Sim, altamente alto impacto para os negócios, né? absolutamente. Mário, de forma geral, avançando, né, no case aqui, Sim. eu queria começar te pedindo para explicar, de forma geral, como que vocês se organizaram para planejar essa temática do employer branding dentro da L'Oréal, né? Com certeza, esse é um tema já antigo da empresa, certamente, mas de forma geral, conta um pouco dessa governança do tema, né? Do ponto de vista de organograma, do ponto de vista de onde ele entra no planejamento anual da empresa, enfim, todos os aspectos mais gerais do assunto dentro do RH de vocês, né? Bom, é uma boa pergunta, né? Especialmente para quem está nessa etapa aí de construção, né? Eu acho que o primeiro, né? E eu gosto de destacar isto, é que no final o employer branding, o que seja, né? Os pontos de destaque, como falei antes, tem que ser coerentes com o tipo de empresa que você quer ser. Eu sempre penso que a cultura da empresa, né? Que muitas vezes falamos da cultura, mas às vezes acaba sendo intangível. É uma coisa deliberada da empresa, sabe? É a própria companhia que decide, né? Que tipo de cultura quer promover, que tipo de cultura quer trazer, né? Para os seus colaboradores e para a experiência dos colaboradores. Então, um primeiro assim parágrafo, né? É tipo qualquer seja o EVP, né? Que seja autêntico, eu acho que seja coerente, né, com os valores que você quer difundir e que reflete ao máximo possível o que é trabalhar em uma empresa, porque senão, sabes, você pode vender esse peixe, né, que você falou, mas no final depois acaba sendo uma questão curta, né? Porque a pessoa acaba sendo que comprou, vamos dizer, uma coisa que não era, entendeu? Então acaba sendo até um efeito contraproducente, né? Então eu acho que tem que se manter muito fiel aos valores que você quer comunicar. Então, para mim, em um primeiro estadio, né, se trata sobre identificar quais são aquelas fortalezas da empresa. No caso da L'Oréal, especificamente, obviamente, como somos uma empresa global, né, já temos um frame, vamos dizer, global, né, que chega inclusive dos equipos, né, que trabalham em talent, né, a nível global, sobre quais são aqueles pontos de destaque, né, que nós queremos marcar em nosso EVP. Aí depois posso te falar um pouquinho mais disso. E, obviamente, depois você precisa adaptar, né, esse frame global a uma realidade local, porque, obviamente, ainda numa companhia global, multinacional, né, tem questões atreladas à cultura, sabes, ao país mesmo, à idiosincrasia, etc., que precisam ser tropicalizadas, como nós falamos aqui no Brasil, ou que precisam ser ajustadas à própria realidade de cada país e de cada subsidiário, no nosso caso aqui no Brasil, né? Mas sempre mantendo esse direcionamento comum
independentemente do país qual seja, né? Porque no final a ideia também do employer branding é que você consiga transmitir coisas que transcendam, inclusive, as particularidades de um país, entendeu? Se você amanhã vai trabalhar para outra companhia ou é expatriado, por exemplo, falando da L'Oréal, eu sou expatriado aqui no Brasil, trabalhei na Argentina, como te falei no começo, e provavelmente daqui vou ir para alguma outra subsidiária, e no final a experiência que você vive, os valores que você vive, independentemente da subsidiária onde esteja, continuam sendo os mesmos. E a experiência do colaborador, qualquer seja, deveria ser a mesma também. Então, eu acho que, como uma primeira medida, é muito importante isso, ter esse marco, né, identificado, e poder, a partir daí, trabalhar e trazer o que nós chamamos de proof points, né? Que seriam pontos de prova, quer dizer, quando você fala, não, somos uma empresa diversa, inclusiva, somos uma empresa que promove o crescimento, etc., quais são aqueles exemplos, né, que você pode trazer, que você pode dar para sustentar esse employer branding, né? Eu acho que hoje em dia fica muito importante poder tangibilizar, ainda quando seja um conceito employer branding, talvez que muitas vezes as pessoas entendem como abstracto, que consigas tangibilizar com exemplos sobre, né? Sobre o que e sobre o porquê das coisas. Não sei se contesta a sua pergunta, Rodrigo, mas... Sim, perfeitamente, Mário, perfeitamente. Você já entrou na minha pergunta seguinte, que seria sobre as principais implementações que vocês fizeram ou né, mantém funcionando para garantir essa marca empregadora forte, né? Você destacou, e aí me corrige e complementa aqui se faltou alguma coisa, né? Você destacou a integridade do EVP, né? Do EVP, do Employer Value Proposition, né? Pontos, ter clareza dos pontos que vão destacar qual é o EVP, né? Sistematizar, elencar, resumir, né? Isso. E os pontos de prova que você falou, né? Quer dizer, o Isso. que vai confirmar que aquilo ali de fato é o que é, né? Isso. Além desses pontos, teria mais algum elemento estrutural para sustentar uma boa estratégia de employer branding, na tua avaliação, Mário? Eu acho que uma vez feito esse marco, né, geral, eu acho importante também compartilhar com as pessoas, sabe? Porque no final o employer branding tem que refletir, na medida do possível, né, a realidade do que nós oferecemos dentro de uma companhia. Então, eu acho que, obviamente, tem pontos que normalmente uma companhia são destaque, mas quantos mais pontos de prova, e esses pontos de prova também são, por exemplo, adesões dos próprios colaboradores, de pessoas que já trabalharam, reforçam ainda mais, sabem, o conceito de qual é a diferença, né, ou quais são as grandes diferenciais de trabalhar nessa companhia, nessa empresa e tudo mais. Então, é muito importante sempre manter aquele contato, né, com colaboradores, porque, assim, o employer branding normalmente sai da parte de recursos humanos e normalmente sai da área de talento nas companhias, né? São as áreas que buscam esses candidatos externos, como você estava me contando que também trabalhou nisso, né? De sair a buscar talento fora, mas precisa ser muito alavancado e precisa ser muito provado, né, com também os próprios colaboradores e as pessoas que trabalham não só em RH, mas também em outras áreas da companhia. Então, para mim, quanto mais genuíno seja o employer branding, eu acho que maior impacto vai ter. Então, para mim, esse é um dos principais pontos. E depois, eu acho focar muito em questões, talvez, que vão um pouquinho além de os benefícios, né, que eu falava lá no começo, que acaba sendo um pouquinho o jeito tradicional de fazer employer branding, sabe? Vem cá porque nós temos, sei lá, plano de saúde, temos... Hoje é um commodity, sabe? Não, porque nós temos, não sei, pode ser qualquer coisa, sabe? Um lindo prédio, ou aquilo que, obviamente que tudo ajuda, né? Porque os benefícios também fazem parte, mas hoje eu acho que especialmente as novas gerações estão buscando outra coisa que vai muito além da oferta de benefícios, né? Que tem que ver com
o senso de propósito dessa companhia, que tem que ver com o impacto que eles vão ter, né? Como eles vão poder impactar em seu trabalho diariamente, também nos resultados da companhia, como eles encontram fulfillment, né? Não sei como se diz em português, mas tipo, que se sintam plenos, né, de estar trabalhando e que se sintam valorizados. Então, para mim, todas essas são questões que, no final do dia, como te falava, são as que vão a fazer a grande diferença. Então, focar muito nesses valores, eu acho que realmente podem ser diferenciais. Você está ajudando bastante a gente aqui nessa temática de employer branding, então eu vou te ajudar no vocabulário aqui. Fulfillment seria a, a realização, né? A Realização. realização, exatamente, a realização, essa era a palavra. Obrigado. Mário, agora eu queria entrar ponto a ponto aqui nessas questões estruturais, nessas implementações ou perspectivas estruturais sobre employer branding que você trouxe, para a gente entender como que vocês fazem na prática cada uma delas, né? Então eu queria começar pela integridade do Employer Value Proposition. Como numa empresa desse tamanho, né, como a L'Oréal, onde você tem lá culturas em inúmeros países, né? Dentro do próprio país, você tem uma contingente tão grande de gente que você tem silos ali dentro, cada qual muitas vezes com uma subculturas, vamos colocar assim, né? Como que vocês fazem esse trabalho de homogeneizar? Talvez seja uma palavra um pouco feia, né? Mas de ter pelo menos uma camada comum respeitando as diferenças, né, individuais, de cultura, de áreas, departamentos, né? Como que é esse trabalho de homogeneizar esse elemento? Sim, que bom essa pergunta, porque eu tampouco gosto muito da palavra homogeneizar, né? Porque parece como querer estandarizar bom, nós na L'Oréal somos muito de você seja quem quer ser, sabes? E nós falamos muito de você no final faz sua cadeira, sabes? Quando você entra na L'Oréal, obviamente toda companhia e toda posição onde você entra tem um job description, né? Uma descrição da posição e tudo mais, mas a diferença, eu acho, vai ser quanto além você quer ir com esse job, né? Com esse trabalho, e ao mesmo tempo se você encontra a liberdade para poder ir além, né? De fato, nosso motto, né? Nosso lema principal, quando falamos de qual é a beleza de L'Oréal, é freedom to go beyond, liberdade para ir além, né? Então, nessa mesma frase, você já começa um pouquinho destacando qual é o senso, né? Para onde você está dirigindo, neste caso, este freedom to go beyond, ou a liberdade para ir além, que seja quem você quer ser, sabe? E aqui você vai encontrar essa liberdade para poder fazer e justamente para poder se realizar. E eu acho que esses valores, né, que falamos são valores universais, né? Quem não quer se realizar? Quem não quer causar impacto, né, num trabalho? Quem não quer se sentir engajado? Então, independentemente da área onde você trabalha, qual seja a sua função específica, seja que trabalhe na Argentina, Brasil, na França ou na Ásia, onde seja, o employer branding, em nosso caso, né, toca muito sobre questões que são universais e que, ao mesmo tempo, são muito tangíveis dentro da L'Oréal pela própria experiência de mais de 100 anos de empresa, né, que nós temos globalmente. Então, eu acho que, pegando um pouco a tua pergunta, isso sobre homogeneizar, não se trata de homogeneizar exatamente, mas se trata sobre encontrar aqueles pontos, aqueles valores que realmente fazem a diferença e você poder encontrar a beleza dentro das diferenças, inclusive, né? Porque eu acho que eu sempre gosto de falar e falo isso muito para as pessoas novas, né? Que chegam, que quando uma pessoa nova chega, né, tem todo um processo de fit, né? Que nós chamamos de indução do colaborador, de como l'orealizar ao colaborador, né? Passar um pouco essa cultura. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo que nós queremos aprender muito também deles, né? Especialmente nos primeiros
dias quando eles chegam, porque aí quando tudo está ainda mais fresco, né? As pessoas são contratadas por um motivo, porque têm um talento, porque foram identificadas por algo que nós gostamos e valorizamos. Então, você tem que criar as condições para que essa pessoa possa brilhar e para que tenha essa liberdade para poder causar impacto. Então, no caso particular da L'Oréal, nós temos 4 pilares específicos, né, de Employer Branding. Um deles é crescimento, o outro é diversidade, o terceiro é espírito empreendedor e o quarto é propósito. E ainda quando parezcam abstractos, né, num sentido geral, fala muito sobre esses valores que eu te estava falando antes, de para onde nós nos queremos direcionar como companhia, sem querer homogeneizar ninguém em particular, porque cada quem é um indivíduo e cada quem traz sua impronta, seu talento e tudo mais, mas sim em um senso de que valorizamos a diversidade e inclusão, que valorizamos o crescimento, que valorizamos esse espírito empreendedor. L'Oréal foi criada a partir de um empreendedor, né? Assim foi como L'Oréal nasceu. L'Oréal nasceu com um engenheiro químico, né? Que na cozinha da sua casa, né? Que começou a mexer com produtos e depois tudo isso criou uma companhia que se chama L'Oréal. Então, no nosso coração, nós somos empreendedores, sabe? Nós gostamos de fazer. E com um senso de propósito, né? Que existe de criar a beleza que move o mundo, bem definido. Então, como eu te falava, eu acho que são conceitos universais e são conceitos que, no caso específico da L'Oréal, eu acho que realmente são pontos que você vive e consegue vivenciar no dia a dia, para cada um destes pilares que te falei. Interessante. E aqui, com base no que você falou, né, eu entendi que são, né, o que temos em comum como grupo de pessoas, né, independente dos países, das opções individuais, mas o que tem em comum dentro desse grupo e o que é valorizado na empresa, né, que você falou, né, do empreendedorismo e tudo mais. E o que tem uma correlação muito íntima com os valores, né, com a essência. Então, pelo que eu estou entendendo, é o desdobramento da cultura aterrizando para o indivíduo, né? O que a cultura entrega para o indivíduo na ponta. Exato, porque você, por exemplo, está numa entrevista, né? Vamos supor, estás numa entrevista de trabalho e tipo, sempre uma típica pergunta que me fazem numa entrevista é: e Mário, como é trabalhar na L'Oréal? Entendeu? É o típico candidato, né, que quer entrar. Me conta um pouco como funciona. E isso tem tudo a ver com os valores, sabe? Tem tudo a ver com o jeito como nós trabalhamos e o que nós promovemos. E eu acho que os valores, sabe, além de ser uma plaquinha linda numa parede, entendeu? Que muitas vezes você entra numa empresa ou numa página de uma companhia, quando está pesquisando em Google, talvez fazendo seu research, né, antes de entrar para uma companhia, você consegue vivenciar dentro da companhia, sabe? E os valores se manifestam nas ações, sabe? Como uma empresa reage é a forma como os valores salen a la luz, saben? Como eles se manifestam, né? Então, por exemplo, desde o jeito como você contrata as pessoas, sabe? Ou traz as pessoas para dentro de casa, como a forma como você desenvolve os colaboradores, ou as pessoas, ou as oportunidades de carreira que você brinda, até todo o processo, né, de um colaborador, de princípio a fim, em uma companhia, tem que estar manifestado nas ações. E aí, quando realmente uma empresa faz aquela diferença. Por isso eu falo tanto sobre a coerência entre o dizer e o fazer. Né? Eu acho que tienes que ser consistente, que tienes que ser coerente e também quando seja necessário mostrar vulnerabilidade, porque ninguém é perfeito, sabe? Isso é uma questão que se vai criando, né? Mas eu acho que hoje, pelo menos ao meu ver, os colaboradores valoram muito essa autenticidade e a transparência. E essas são questões muito, como você falou, Rodrigo, atreladas a valores, sabes? E a forma como nós trabalhamos. Quando você fala sobre espírito empreendedor, crescimento, diversidade ou senso de propósito,
são todas questões universais que realmente é como a empresa se quer manifestar e é como a empresa se quer destacar. Finalmente, quando eu falava sobre cultura deliberada, né, é isso que estamos falando, é onde você quer ancorar, ou quais são aqueles pontos que você quer tirar sua âncora e falar, aqui é onde eu quero trabalhar. Uhum, uhum. Por isso existe, e só para complementar, é muito importante também que o employer branding esteja alinhado desde o topo da companhia até baixo, entendeu? Porque para garantir essa coerência que depois vai trazer ou vai demandar esse employer branding, você tem que ter um alinhamento a nível companhia, né? Para garantir essa autenticidade, quero dizer. Não, muito interessante, Mário. Eu não sou um especialista em employer branding, né? Eu sou especialista em recrutamento e seleção, mas com base nesses pontos que você trouxe, e também em algumas conversas que eu fui tendo aqui no programa e também com clientes fora, e aí me corrija se eu estiver errado Sim. né, e completa aqui o raciocínio se eu achar que está num caminho interessante. Mas eu percebo aqui que parece que o grande desafio é conectar essa perspectiva mais subjetiva, que são os valores, Uhum. achar um meio do caminho entre a perspectiva totalmente subjetiva, que é o valor, com a perspectiva excessivamente objetiva, que é o pacote de benefício e o prédio bonito, né, que você falou. Você concorda que talvez a questão esteja em aterrissar isso aqui no meio, né, juntar esse topo com o fundo Eu acho que é uma boa forma de colocar. Eu acho que tudo faz parte, né? Porque no final, os benefícios, as coisas mais tangíveis que falamos também fazem parte do que você oferece como proposta de valor. Então, claro que formam parte, né? E quando falamos, por exemplo, sobre o jeito de trabalhar, se você trabalha remoto, se você trabalha híbrido, se você trabalha, sabes, desde sua casa, em um prédio, no outro lado, isso também faz parte dessa proposta de valor. Então, tem coisas, talvez, mais ou menos tangíveis, né? Como você falou, umas um pouco mais estruturadas, ou mais hard, e outras talvez um pouco mais soft. Mas, no final, eu acho que umas alimentam as outras, porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se você fala que é uma empresa diversa, entendeu? Então, você tem que ter questões diversas e inclusivas, né? Então, você tem que ter sistemas de incentivo dentro da companhia para promover esse pilar, entendeu? E tem que poder mostrar, entendeu? Ou demonstrar, entendeu? Que você está indo na direção certa. Quando você fala que valoriza o empreendedorismo, mas a empresa chega e a pessoa chega e não tem tempo para fazer nada mais ou para pensar fora da caixa, porque tá. Então, aí o employer branding entra um pouquinho em conflito, né, com o que você fala e o que você finalmente, o que acontece finalmente na companhia ou na sua experiência. Mas eu acho um bom ponto esse que falou de encontrar um término médio, né? Eu acho que você começa com esses grandes pilares que você tenta identificar e a partir de aí, cada um desses pilares é acrescentado com sistemas de incentivo, benefícios, sabes, tipo comunicação, muito importante da comunicação do employer branding mesmo, e que tudo tenha um certo sentido. Se você, por exemplo, valoriza o bem-estar das pessoas, o well-being das pessoas, você vai ter benefícios atrelados a esse well-being, você vai tentar que a experiência do colaborador seja leve dentro da companhia, que eles se mantenham engajados. Então, no final, são todas coisas que ajudam a alimentar esse senso de propósito, esse employer branding em geral. Perfeito. E Mário, agora falando dessas questões relacionadas a comunicar esses pontos de destaque do EVP, né? Sim. A gente vive num mundo, não é segredo para ninguém, onde as pessoas não têm tempo de ler um job description grande, às vezes entram na empresa e não tem nem paciência para fazer o onboarding ali, já estão pensando em outra coisa enquanto estão ali escutando a apresentação, né, sobre os valores da empresa, as coisas da empresa e tudo mais. E é a realidade que se impõe a todos nós, né? E eu queria entender como que vocês têm trabalhado para
definir a pílula que precisa ser entregue num job description de uma vaga, para juntar a clareza da proposta de valor com essa abordagem sintética, minimalista. Como que vocês estão conseguindo vencer essa guerra meio maluca, que é apresentar algo complexo, que é esse construto de marca, que é uma experiência profissional, né? Exatamente. A empresa entrega uma experiência. Como apresentar essa experiência de uma forma que a pessoa consiga entender rapidamente aquilo, né? É difícil, é uma pergunta difícil, porque, bom, em primeiro lugar, né, como você falou, hoje ninguém tem muito tempo para nada, então talvez não vão entrar no detalhe do job description, e ainda se entram num detalhe do job description, o job description é o job description, sabe? Você entra no LinkedIn, por exemplo, e vai buscar uma vaga de algum emprego, qualquer seja, de qualquer área, e provavelmente sabes, a descrição da posição, né, e os requerimentos que são precisos para essa posição e tudo, não sejam muito diferentes de uma empresa para outra. Se você busca um profissional de HR, vai ter um job description de HR, e se você busca um profissional de marketing ou de vendas, vai ser igual. Mas eu acho que a diferença, como falei lá no começo, está no como, muito mais que no que. Sabes? Porque o que é comum para todos igual. Então, você vai entrar na empresa, vai trabalhar em RH, ou vai trabalhar em marketing, vai ser igual. Não tem tanta diferença em termos do que. Mas você tocou e falou uma palavra interessante, que é essa experiência, né? E eu acho que o como está muito atrelado a essa experiência. É tipo, temos muitas formas diferentes de chegar ao mesmo resultado, talvez. E a companhia escolhe, e você, claro, também escolhe como você quer chegar a esse resultado, né? Então, penso que hoje em dia, talvez o como é o que faz a grande diferença, em todo sentido, quando um colaborador escolhe por que quero trabalhar, por exemplo, na L'Oréal. Que eu gosto da L'Oréal que eu não encontrei em outra companhia. E normalmente, quando eu faço essa pergunta, as respostas que eu sempre escuto são questões muito relacionadas incrivelmente, né, a tangibilidade das coisas, a intangibilidade, perdão. Nunca escutei ninguém falar, eu fico aqui porque o plano de saúde é muito bom. Não, cara. Você fica aqui porque gosta dos seus amigos, porque aqui você se sente pleno, realizado, porque te sientes incluído, porque te sientes a gusto, sabes, de um jeito confortável quando você chega a trabalhar, porque tenho liberdade para ter esse impacto, porque meus valores concordam com esse senso de propósito que você tem em termos de sustentabilidade, em termos de diversidade e inclusão, em termos de como uma companhia global pode ser um ator de relevância, né, na cena global. E hoje eu acho que em um mundo que tem uma crise de valores importante, esses valores muitas vezes acabam né, fazendo toda a diferença. Então, para mim, isso é o bonito, el valor, né, que trae esse employer branding. E também, sempre falando que não toda empresa é para qualquer, sabe? Ou seja, eu sempre falo, L'Oréal não é tão... Tem pessoas, por exemplo, que talvez não encaixem com, ou não se sintam, e está ok, entendeu? Eu acho que o mais importante é você ser, como falei, ser autêntico, ser genuíno, e o melhor que acontece é quando acontece esse match, entendeu? Entre o que você falou e o que o colaborador acaba experimentando, né? E sobre a sua pergunta sobre como se passa esse construto para o dia a dia, eu acho que no final, obviamente, você tem que comunicar e comunicar muito sobre isto, mas eu acho que o mais importante é que nessa experiência, nessa jornada que o colaborador tem, consiga encontrar esses proof points, esses pontos de prova que falamos previamente, sabe? Porque aí é quando
por exemplo, vamos supor, você entra na L'Oréal e tienes tu primeiro dia, nós, por exemplo, temos treinamento que chama Discovery, né, que é para conhecer a L'Oréal. Então, você conhece os valores, conhece os nossos prédios, a planta, o centro de distribuição, o centro de pesquisa e inovação, que temos lá na Ilha do Fundão. Tentamos passar para as novas pessoas, os novos colaboradores, como é trabalhar na L'Oréal. Mas, no final, nada melhor que você viver individualmente do seu próprio jeito e você olhar com seus próprios olhos. Então, é importante quando esses proof points e esse EVP está bem construído, porque a pessoa, o colaborador, ou quem está chegando, consiga começar a conectar, entendeu? Eu estou começando a conectar. Quando vocês falaram que empreendedorismo é por aqui, quando vocês me falam que é diversidade e inclusão, eu vejo. Quando você me fala de crescimento, colega que está do lado meu voltou, foi para trabalhar em Paris, voltou, começou com eu e em 3 anos já está numa cadeira bem maior, sabes? Então aí você começa a reforçar essa história, porque no final o EVP tem muito de storytelling também, né? Tem muito de como você conta essa história, mas obviamente quanto você mais pontos de prova tenha, o EVP mais acaba se enrobustecendo ainda mais. Então fica um círculo virtuoso nesse sentido. Essa é a melhor maneira, eu acho que eu posso descrever de como um EVP pode ser potente, um EVP pode ser autêntico e pode ser engajador. Porque depois, esses colaboradores que você tem dentro da empresa, inclusive ainda sem ser um colaborador, sabe? Porque o EVP é até numa entrevista de emprego, de trabalho. Porque você também escolhe como, sabes, como queres passar essa imagem da companhia. Vou te dar um exemplo concreto. Acabamos agora, L'Oréal lançou umas 20.000 licenças que estão disponíveis para os nossos candidatos, né? Que são licenças de Coursera, que é um grande fornecedor nosso de treinamentos online de distinta índole, de negócios, de digital, de business, etc. E tentamos muito, né, passar estas licenças, inclusive para pessoas que tiveram uma entrevista com a L'Oréal e acabaram talvez não passando as entrevistas, acabaram não sendo contratados. Mas nós queremos que a pessoa continue se capacitando, continue aprendendo. Entendeu? Então, passamos essas licenças de graça, porque são nossas, né? Para que o colaborador continue, se desenvolvendo e tenha mais ferramentas para a sua próxima entrevista de emprego, vamos dizer. Essa questão concreta é um impacto muito, muito importante, entendeu? Como você ajuda, ainda, não sendo, como você ajuda e como você se posiciona desde o próprio momento da entrevista, por exemplo. Por isso que eu falava tanto del como, mais que no que, sabe? Se você escolhe como, né? E são nesses detalhes onde você acaba manifestando esse employer branding e esses valores. Legal. Agora entrando em algumas perguntas mais específicas, antes de falar dos resultados que vocês estão tendo com relação ao tema, que eu acho que para sacramentar esses contextos que você está trazendo, né, no final aqui da sequência de perguntas. Mas eu queria que você contasse um pouco quais as principais implementações que vocês fizeram, além desse exemplo, né, de dar cursos gratuitos para os candidatos de fora, que tem feito vocês conseguirem encantar candidatos externos com a marca empregadora de vocês. Quais outras ações que você poderia destacar que estão mais funcionando, Mário? Nós fazemos diversas ações, né? Diversas, de distinta índole. Mas eu destacaria, primeiro, o poder das nossas marcas. L'Oréal é uma companhia que tem muitas marcas, algumas que talvez vocês não conhecem, que também são da L'Oréal, porque normalmente você associa L'Oréal com L'Oréal Paris, mas L'Oréal tem muitas marcas em distintas divisões, né? Nós hoje temos 4 divisões bem diferenciadas, que são a divisão de produtos grande público,
que é a parte mais massiva de nosso business. Temos divisão de produtos profissionais, que são todos os produtos que se vendem em salões de beleza, perfumerias, etc. Temos também a divisão de luxo, que vende outras marcas, como, por exemplo, fragrâncias, Lancôme, uma série de marcas que se vendem a través de nossos beauty advisors em distintas lojas, né? E também muito através do e-commerce, obviamente. E a divisão de dermocosmética ativa, que é tudo que vendemos através de farmácias, por exemplo, cuidado da saúde, etc, etc. Então, para começar, cada um destes businesses tem particularidades, né? E uma das dos que nós nos alavancamos dentro da própria L'Oréal é que, quando falamos de carreira, estamos muito acostumados, por exemplo, a trocar, vamos dizer, ou mudar pessoas de uma divisão para outra. É quase como... Não gosto de falar que trabalhamos em 4 companhias diferentes, porque no final é a mesma companhia, mas você sim consegue, tipo, trazer variedade para a carreira de um colaborador, que para mim faz muita diferença, porque se você quer realmente um colaborador engajado, né, e se desenvolvendo, quanto mais variada seja essa experiência de carreira, muito melhor. Então, temos esse tipo de carreiras mais variadas e temos carreiras mais específicas, sabe? Tem pessoas, por exemplo, que trabalham em tecnologia ou em áreas onde você quer realmente focar nessa área e se especializar nessa área. Mas o fato de poder ter distintas opções para você oferecer, né, quando você chega, faz, obviamente, muita diferença. Nós temos pessoas que levam, não sei, 10, 15, 20, 30 anos trabalhando na L'Oréal, mas que já passaram por 5 países, que já trabalharam em 4 divisões diferentes, que trabalharam em distintas marcas ou em distintas funções. Então, acaba sendo sempre um novo desafio. E essa questão de crescimento, né, que eu falei como um dos pilares, né, fala muito sobre isso. Quando falamos sobre diversidade e inclusão, por exemplo, temos um monte de programas orientados à diversidade e inclusão. L'Oréal tem um programa global que se chama L'Oréal for Youth, né? L'Oréal para os jovens, que são todos programas targeteados para jovens de menos de 30 anos. E lá trabalhamos desde programa de trainee, até programa de estágio, até programa de jovens aprendizes. Temos programas específicos como, por exemplo, Diversifica, que lançamos recentemente, que é um programa que trabalha sobre pessoas com deficiência, para atrair pessoas com deficiência dentro da companhia. Temos, por exemplo, um programa que se chama Formar em nossa fábrica de São Paulo, que trabalha com as comunidades tipo da zona, né, onde trazemos aos jovens dentro da L'Oréal e onde eles recebem uma educação através dos seus próprios voluntários em um programa de 1 ano. E depois eles são formados e muitos deles acabam entrando depois na fábrica. Então, temos uma série de programas rolando e para cada um desses programas nós fazemos, obviamente, muita comunicação interna, né, dentro das redes, de forma muito ativa também, ou, por exemplo, neste tipo de ações que temos hoje, para passar um pouco sobre o que trata ou qual é essa experiência. Então, contestando um pouco a tua pergunta, Rodrigo, esse exemplo que eu te di, por exemplo, das licenças, é só um mínimo exemplo de uma coisa muito mais ampla. E de novo, né, eu acho que essa conjunção entre o que você faz e o que você diz é o que faz a diferença. Ainda quando seja pouco, porque muitas pessoas aqui que estão assistindo podem falar, poxa, mas minha empresa não é global, por exemplo, talvez seja uma empresa nacional, ou eu tenho uma empresa, ou eu quero começar a construir, né, como um entrepreneur, meio employer branding, e ainda sem ser L'Oréal, né, por exemplo, uma empresa global e tudo mais, você pode encontrar pontos para começar a criar esse storytelling, né, para poder robustecer, eu acho, seu speech no momento de vender, né, porque no final do dia é uma competência de talentos hoje em dia, e você tem que saber, como você falou, vender seu peixe, né? Você tem que saber falar do que, como é a realidade de trabalhar aqui e por que nós queremos você trabalhando conosco. E, bom, é isso. Interessantíssima a conversa, Mário, porque
mostra o quão complexo é o tema do employer branding, o subsistema do employer branding dentro do RH, porque aqui a gente está falando de a gente está falando de um conjunto de disciplinas bem transversais, né? A gente está Sim, falando de entender de cultura, de gestão de cultura e clima, a gente está falando de entender de comunicação interna, a gente está falando em entender sobre storytelling barra venda barra marketing, né? exato, Como exato, empacotar aquilo ali e colocar exato. para fora a informação. Então, é uma disciplina, além da própria essência da disciplina, que é uma essência baseada até em autoconhecimento, né? Porque você precisa conhecer muito de qual é realmente a realidade da empresa, além do discurso, né? O que realmente está ali no núcleo e trazer para a superfície aquele núcleo, né? E Então, você tem que especialmente quando, eu acho, complementando um pouco o que você falava, Rodrigo, quando você está entrevistando alguém, por exemplo, é muito importante identificar quais são as coisas que essa pessoa valora pontualmente para você, dentro do portfólio que você tem de employer branding, né, dentro desses pilares, cara, onde eu vou focar para falar com esta pessoa, entendeu? uhum, Então, se uma pessoa te faz uma pergunta, por exemplo, me conta sobre como é trabalhar na sua empresa, né? Tipo, e faz alguma pergunta que já está direcionando um pouco para alguma coisa que para essa pessoa é importante. E aí, quando você tem essa ferramenta, né? Porque no final, o employer branding não deixa de ser uma ferramenta prática, né? Para você focar e ter um uhum, speech muito claro e um storytelling muito claro sobre o que essa pessoa acha interessante ou acha importante para ela e como você pode vender para essa pessoa essa parte pontual. Eu gosto muito de falar desse elevator pitch, né? Em uhum, inglês tem essa frase de elevator pitch, que é o pitch do elevador, né? Me conta em 30 segundos, que é o que dura talvez viagem no elevador, em 20 segundos, por que eu tenho que trabalhar aqui? E uhum, ter esse employer branding aí pronto, né, faz toda a diferença. Porque aí é quando você tem que vender. Quando você está entrevistando uma pessoa e você achou que essa pessoa é a pessoa certa e você quer trazer essa pessoa para dentro, aí é quando você passa de modo entrevistador a modo venda. E aí uhum, quando você tem que sair tipo, a contar, né, por que queremos essa pessoa trabalhando conosco e por que achamos que vai ser um bom fit. E uhum. para sustentar isso, ter esse EVP claro, muito importante como ferramenta, faz toda a diferença. E não é só para pessoas de RH, pode ser um gerente ou qualquer pessoa que esteja entrevistando na linha do negócio, desde o CEO da empresa até baixo, sabes, é um mantra, é um storytelling alinhado. E não importa com quem você fale, você acaba falando, mas eu acabo escutando a mesma coisa. Então, deve ser verdade, né? Porque são várias proof points, né? Como falamos, que estão dando certo. E eu acho isso muito poderoso. Uhum. Você me fez lembrar aqui de uma coisa que a gente comenta muito aqui na For Sales Company, nas unidades, né? Principalmente na For Sales, que é a parte do Executive Search, que é a importância de que a similaridade do trabalho de um headhunter com o de um vendedor, né? Porque você tem que entender muito essa persona que está daquele lado, né? Aí adicionaria no employer branding esse skill de design thinking, né, de você Sim, mapear, você entender quais são as pessoas que sim, são o público de cada vaga ou de cada interface de RH, e aí entender qual que é o EVP daquela persona, né, porque como você mencionou, vocês têm um EVP que tem vários pilares ali, né? Você tem empreendedorismo, você tem diversidade e inclusão, você tem vários grandes núcleos de valor, né? sim. E aí, com base nesse mapeamento de persona, você pensar que era valor para o indivíduo e entregar ali, né? É, isso é muito interessante porque no final você falou um conceito interessante, né? Que anteriormente falamos sobre a palavra homogeneizar, né? Mas existe também um
un concepto en Estados Unidos se le llama de mass customization, ¿sabes? De cómo personalizar algo masivo. Y ese es el grande poder de un employer branding, por exemplo, porque ainda sendo um guarda-chuva amplo, que fala em termos gerais sobre, né, o como é trabalhar em tal empresa, você consegue, tipo, com alguns elementos, fazê-lo personalizado para essa pessoa, entendeu? Então, como é que eu posso, em uma companhia que está presente em 160 países, né, com culturas tão diferentes, com funções tão diferentes e todo, que o colaborador se sinta, né, que está tocando ou que está mexendo com o que ele espera, entendeu? Se o EVP está bem feito, está bem construído, você sempre vai encontrar nesse marco algum elemento que vai te ajudar a personalizar esse storytelling para essa pessoa que está ouvindo. Né? E isso eu acho, de novo, potente, né? No momento de você, por exemplo, como profissional de recursos humanos ou como profissional em geral, poder ter mais ferramentas, entendeu? Sobre como é que eu faço o meu trabalho melhor, como é que eu posso vender melhor, sabes? Como é que eu posso atrair melhor, engajar melhor, ser melhor no nosso trabalho. Eu vejo o EVP, além de tudo, né, como um grande toolbox, uma grande caixa de ferramentas que você usa e vai usando quando precisa. Então, pode ser para encantar alguém em uma entrevista de emprego, pode ser quando você vai dar uma entrevista, pode ser quando você... enfim, tem várias utilizações muito relevantes, porque fala sobre reputação, fala sobre atração de talento, sabe? Fala sobre uma série de coisas que são bem relevantes para qualquer pessoa que trabalhe em uma companhia, eu acho, e especialmente na comunidade dos colegas de relações humanas. Muito bacana, Mário. Poxa, fico só pensando aqui para quem é da RH e está se sentindo sem desafio, acho que a área de Employer Branding é definitivamente uma área a se considerar, porque ela é altamente multidisciplinar e cada ponto que você trouxe aqui é um ponto extremamente denso, né, para você planejar, entregar e executar, principalmente executar, né, porque você falou muito aqui, né, do como, né, eu estou totalmente de acordo que dessa perspectiva que você trouxe, o desafio é fazer esse plano virar valor na ponta, né? Exatamente. Mário, para a gente finalizar essa conversa, eu queria te perguntar últimas duas perguntas aqui. A primeira é que resultados que essa comunicação melhor da marca empregadora tem entregado para vocês, tem entregue para vocês na prática? Só para ilustrar um pouco do saldo final que esse trabalho que vocês fazem tem gerado para vocês, né? Bom, rápido, né, para te contar, por exemplo, em termos de atração de talentos, em todos os nossos programas hoje, desde o programa de estágio até o programa de trainee, passando por um programa que se chama Brandstorm, que é um programa de uma competência de negócio que fazemos dentro da companhia com distintas universidades, né, onde as pessoas chegam, os estudantes vêm e fazem um pitch, né, de um case de negócio e depois eles são escolhidos e vão para Paris para uma competência global. Todas as inscrições, ano a ano, continuam crescendo na L'Oréal. Né? Tivemos recorde este ano de inscritos em nossos programas de trainees, em nossos programas todos os programas de L'Oréal for Youth que eu te falei. Temos hoje o maior nível de engajamento, né? Todos os anos fazemos uma encuesta de clima que toca muitos dos pontos, né, que falamos hoje nos pilares, né, do Employer Branding, e nós medimos muito também, tipo, né, em uma encuesta de clima, como é que as pessoas estão percebendo, desde crescimento, desenvolvimento de carreira, diversidade e inclusão, que eu já falei, empreendedorismo, sabe? Todas essas encuestas que se manifestam na encuesta um ano, hoje temos um recorde histórico de maior nível de engajamento dentro da L'Oréal. Só para dar um outro exemplo, fomos nomeados como dentro das LinkedIn Top 15 Companies ou 14 Companies, como a empresa com maior atração e desenvolvimento de talentos no Brasil. Temos o selo Edge Lead, que é um selo que garante
somos a única empresa na América Latina que tem esse selo, né, que garante diversidade de gênero e equidade de salários entre gêneros, entre homens e mulheres, etc. Então, eu posso te dar um monte de exemplos, mas não sei, assim, fica muito difícil às vezes falar isto acontece por isto, sabe? Não é que, porque nós fizemos o Employer Branding é que conseguimos tudo isto, porque no final é uma construção de um monte de coisas, mas com certeza esse Employer Branding, como eu te falava, ajuda muito a reforçar, ajuda muito a enfocar, né? Tipo, onde você quer fazer essa diferença, e muitos desses prêmios, né, que nós conseguimos, no final, ou desses reconhecimentos, não é só por um storytelling, sabe? Porque hoje, num mundo tão conectado como o que temos hoje, né, o storytelling demora 1 minuto em ser comprovado. Então, eu posso falar qualquer coisa, né, mas no final, se essa experiência não acaba se comprovando, não dura muito, entendeu? Então, minha mensagem final que eu quero dizer é: procure muito eu acho que não é. O objetivo não é ter o employer branding perfeito. O objetivo é ter o employer branding autêntico, aquele que fale, né, as coisas como realmente são. E as coisas que faltam, bom, temos que construir juntos, temos que trabalhar para isso. Mas é melhor, eu acho, ter um employer branding autêntico e genuíno que querer vender uma coisa que não é. Sensacional, Mário. Super de acordo aqui com teus pontos. E queria te agradecer demais pelo teu tempo, dedicação aqui com a nossa conversa. Realmente sensacional essas reflexões que você trouxe. Para quem está acompanhando até aqui, chegamos ao final de mais esse episódio do Gestão de Pessoas. Para quem gostou do conteúdo, não deixa de seguir a playlist, compartilhar nas redes sociais, para continuar acompanhando semanalmente aí os conteúdos que nosso time produz. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço para você, Mário, e para todos. Muito legal, e até lá. Nós que agradecemos. Obrigado mais uma vez e é isso, gente. Até o próximo episódio.